Então, já é o mesmo, isso, Vitória. É o mesmo do Bourdieu. Nós falamos já sobre o Pierre Bourdieu e sobre o Boaventura Souza Santos, né? Então, agora eu vou conversar com vocês hoje sobre o Niklas Luhmann e depois sobre o nosso querido amigo Michel Foucault, tá? Imagina, não precisa pedir desculpa não, tem mais é que perguntar mesmo. Qualquer dúvida, fica à vontade. Se nós esgotarmos esses dois autores hoje, a gente já começa um terceiro material que depois eu disponibilizo para vocês, não tem problema nenhum. Vocês estão enxergando na tela aí o Luhmann? Professor, eu tô com uma dúvida. Pois não. Nessa questão de você falar, que você falou da gente apresentar nossas dúvidas, como que seria mesmo nessas duas aulas que a gente vai tentar a partir de terça-feira? Pode apresentar as dúvidas em sala de aula mesmo. Eu vou reservar um momento só para isso daí. Ah, tá. Sem a gente ficar interrompendo. Porque daí primeiro a gente faz uma aula assim, entre aspas, normal, né? Aí a hora que terminar, onde vocês vão participar, como sempre, tirar dúvidas daquilo que eu estiver falando, sem problema nenhum. Daí a gente faz assim, ó, galera, agora nós vamos falar do outro material. Tem dúvidas? Aí a turma fica à vontade para expor as dúvidas e observações. Ah, tá. Então isso a gente sempre tem que ler o material antes, dar uma revisada. Isso. O importante é que vocês venham com o material lido já. Caso você consiga sempre estar disponibilizando o material uns dias assim antes, isso para mim é meio corrido, sabe? Com a questão do meu estágio, tudo. Aí eu tenho pouco tempo, aí quando liberar no final de semana dá para ler. Eu vou fazer assim, Vitória, para a gente já começar a pôr as coisas nos trilhos. Hoje ainda eu já vou disponibilizar os materiais do próximo encontro. Então, sempre com uma semana de antecedência vai estar à disposição. Perfeito, professor, perfeito. Beleza? Legal. Professor. Pois não. Nessa questão do material, você disse que vão ser 2, aí você vai especificar qual que a gente tem que dar uma lida antes da aula. Só que depois, se a gente quiser se aprofundar, tem o outro que vai ser estudado na aula. Isso, e eu vou tirar as dúvidas em sala também. Tá, fechou. Fechou? Maravilha. Então vamos lá? Mais alguém? Fique à vontade, pessoal. Legal. Então nós já conversamos sobre o Pierre Bourdieu, a ideia de campo social e a ideia de capital cultural, não é? Como que as carreiras jurídicas geralmente se estruturam, e para você ver que ele é um autor francês, né? E muito daquilo que ele falou também se encaixa, por óbvio, na nossa sociedade brasileira. As sociedades ocidentais acabam sendo geralmente similares, né? Depois vimos com Boaventura Souza Santos o direito regulatório e o direito emancipatório, aquela ideia de participação social na construção jurídica. Bom, o nosso próximo autor, ele se chama Niklas Luhmann, né? Ele é alemão e ele tem uma ideia, claro, que uma análise social um pouco diferente, né? O importante da nossa aula e o objetivo é justamente trazer a diversidade de pensamentos desses autores. Bom, ele tem uma análise que é relacionada com a ideia de comunicação em sociedade, né? Porque primeiro a gente fala um pouquinho da análise dele da sociedade como um todo, e depois a gente parte para a análise jurídica. Então, como está aí na tela de vocês, né? É uma sociedade que é constituída por modelos de comunicação, né? Então, veja, nós temos a sociedade constituída dentro de um ambiente, né? Um ambiente no qual eu tenho essa vida orgânica, essas pessoas, os indivíduos, né? Os sujeitos. Você pode colocar aí
até mesmo os animais, né? E também a matéria física, né? Aquilo que é construído pelo homem ou é dado pela natureza. Então, aqui, até se você quiser ter em mente é quase que um conceito do que é meio ambiente, né? Hoje, modernamente. Meio ambiente que é formado por aspectos biológicos ou bióticos, que a gente chama, e aspectos abióticos, ou seja, aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida, né, numa análise jurídica do meio ambiente, que você vai encontrar lá no 9º termo, acho que é a grade, acho que continua lá no 9º termo, direito ambiental. Então, veja, dentro desse meio ambiente, desse ambiente composto por coisas ou por seres, por vida orgânica e inorgânica, né, a matéria física, existe a comunicação. Isso é uma característica social, segundo o Luhmann. As pessoas comunicam-se, né? Comunicam-se entre si, enquanto indivíduos, e comunicam-se a respeito daquilo que não é indivíduo, né? Daquilo que não é pessoa, daquilo que não é ser psíquico. Nesse aspecto, né, tem aí um pequeno conceito do que diz respeito à palavra comunicar, né, tornar comum, realizar comunhão, né, que é um sentido de compartilhamento. Mas aí compartilhamento do quê? Compartilhamento de ideias, né, nesse primeiro momento, quando nós conversamos sobre comunhão, tá? E o processo comunicativo tá aqui, né, ó, deixa eu marcar aqui, ó. Aqui, ó, é um processo subjetivo. O que quer dizer isso? Que é realizado entre sujeitos, né? Então, esse processo não é nada diferente daquilo que nós já conversamos ou já lemos e sabemos da nossa própria vida, né? A comunicação é o sujeito seleciona uma informação e passa para o outro, tá? E passa para o outro. E daí tem sempre esse fenômeno, não é? Entre o emissor da mensagem, da informação, e o receptor da informação. Porque a partir do momento que... Desculpa, a cachorrada tá alvoroçada aqui na rua. Desculpa, mas vamos lá. A partir do momento que o emissor, então, propaga essa informação, não existe uma garantia de que ela será compreendida pelo seu receptor, não é? Então, veja, esse processo entre emitir uma informação e outro indivíduo ou grupo de indivíduos receber uma informação e compreender, ele vai gerar a necessidade de mais comunicação. Então, para o Niklas Luhmann, esse é um processo que tende ao infinito, não é? Numa propagação. E isso, a gente pode usar essa analogia assim, Marina. Eu tenho o emissor, o receptor, a mensagem. Só que esse processo para o Luhmann, ele pode gerar uma necessidade de mais mensagens, de mais emissões de informações, mais necessidade de compreensão, não é? É como, vou usar uma metáfora, quando você joga uma pedrinha num lago, ele gera várias ondas, não é? Isso é uma lei natural, né? Ele vai gerando ondas. Imagina que essas ondas são as ondas de comunicação, não é? Que tá gravando, professor. Obrigado. Vai avisando, por favor. Voltamos? Maravilha, obrigado. Então, vai formando essas ondas de informação, né? E está aí no material de vocês o exemplo que a doutrina estabelece, que eu acho que elucida bastante, é um exemplo bem esclarecedor,
Tá aqui, ó. O professor transmite uma informação para os alunos, né? Todos recebem essa mensagem, mas a compreensão exige que o professor se comunique mais e mais explicando o significado dessa frase. Então, é o que nós estamos fazendo aqui agora, não é? A gente começa com uma informação inicial e, a partir de então, nós vamos, pelo menos eu, no meu papel de professor, vou tentando tornar mais simples a linguagem para que se forme o entendimento, né? Em sociologia, o material é bastante aberto, né? Como eu disse para vocês, a nossa aula ela não tem muito pauta fechada, né? Porque pode suscitar uma série de debates que são salutares, não é? Para que a gente possa aumentar a nossa compreensão do assunto. Mas pega, por exemplo, vocês estão tendo direito civil já, né? Pega, por exemplo, o direito civil, onde, por exemplo, acho que é a professora Elisângela, né, que está lecionando, ela deve ter lido lá para vocês o artigo 1º do Código Civil e dito: toda pessoa é capaz de direitos na órbita civil. Algo nesse sentido que está lá no artigo 1º, né? Veja, isso é uma informação que veio do legislador, né? Eu estou até adiantando um pouco a aula, o conteúdo, mas acho que vale a pena. Então, quando o legislador, o código, joga essa informação, nós, estudiosos, cientistas do direito, todos nós aqui juntos, nós lemos aquilo e precisamos estabelecer um entendimento a respeito daquilo que está escrito, né? Então, toda pessoa é capaz de direito na ordem civil. Essa frase, né, o código, as leis, elas geralmente são mandamentos, frases, né? Essa frase, ela traz em si um oceano de significado, né? Vocês já devem ter visto, acredito que já estão falando de capacidade, personalidade e tudo mais. Então, o que acontece? Para que nós tenhamos um completo entendimento daquele artiguinho, que poucas palavras, né? Na verdade, como pano de fundo, é preciso desenvolver todo um raciocínio. E esse raciocínio é desenvolvido, no nosso caso aqui, acadêmicos, em sala de aula, né? E aí vem a explicação do professor, e o aluno coloca a dúvida, coloca a pergunta, o professor exemplifica, e assim nós vamos transformando aquilo que era uma simples frase em páginas e mais páginas de conhecimento na nossa mente, né? Então, veja, Luhmann percebe isso, não só no direito, que nós vamos depois revisitar aqui na teoria dele, mas no próprio convívio social. Então, aqui, pessoal, nós não vamos ver, por exemplo, o que o Luhmann achava das classes sociais, ou o que o Luhmann achava da desigualdade de distribuição de renda. Isso não são preocupações que foram diretas para o estudioso, né? Ele era mais preocupado com esse sistema comunicativo. Então, a sociedade, para ele, deixa eu colocar o slide aqui, no ponto. A sociedade, para ele, então, é composta por vários sistemas, né? Tá aqui, ó. Vários sistemas sociais comunicativos. Vários sistemas. Esses sistemas, eles estão alocados, não é? Em vários lugares da sociedade. Então, tem primeiro o sistema maior, que é o genérico, que é o todo, não é? Que é o mais completo, que é a sociedade, né? A sociedade como um todo, determinada sociedade, né? Como um todo, mas esse todo tem várias partes, que seriam esses subsistemas, né? Então, quando você estuda Luhmann, e isso serve para o direito também, né? Para o direito penal, nós vamos trazer lá uma outra informação dele. Quando você estuda Luhmann, Niklas Luhmann, quando, por exemplo, você estiver numa avaliação de concurso, por exemplo, uma prova, e falarem de Luhmann para você, você automaticamente tem que ter registrado na tua cabeça, a partir de agora,
na tua mente a ideia de sistemas. Então, Luhmann igual a sistemas. Quais sistemas, professor? Sistemas comunicativos. Opa, eu vou repetir sim, Maria. Só fechar esse pequeno parênteses, tá? Então, ó, você tem que ter associado no teu entendimento, na tua cabeça, na tua mente, que Luhmann é igual a sistemas, tá? Luhmann igual a sistemas. E agora eu vou atender a dúvida da Maria. Então, veja, ele traça na sua teoria que a sociedade é composta por sistemas o quê, né? Sistemas comunicativos. Que existe um sistema comunicativo maior, que é o todo, que é o completo, que é a sociedade. Vamos lá. Então, olhando de fora, já vou lá, Vitória. Olhando de fora, eu vejo a sociedade como um todo. Quando eu vou mais perto dessa sociedade, eu encontro os subsistemas comunicativos, que são, tá aí na tela, o sistema do direito, o sistema da política, da religião, da moral, da própria estética, relacionada a aspectos visuais, né? Se poderia dizer da ética e assim sucessivamente. Essa comunicação é de quem? É a pergunta que foi colocada, muito bem colocada, tá? É uma comunicação entre os membros daquele sistema. Então, por exemplo, na política, existe uma comunicação entre aqueles envolvidos no sistema político. No caso da nossa sociedade brasileira, democrática, aberta, todos nós somos envolvidos no sistema político. Mas eu tenho aquele núcleo composto pelas pessoas que efetivamente praticam a política, por exemplo, a política partidária, né? Então, eles têm um nível de comunicação. Quando eu falo da religião, a mesma coisa. E daí, em todas as suas vertentes religiosas, né, as quais nós respeitamos e incentivamos, dada a importância que a religião tem, né, até para a nossa evolução enquanto espécie, dentro das religiões, ou da religião como gênero, eu tenho um sistema de comunicação, onde, por exemplo, o pastor, o padre, o mestre, o guru, o guia espiritual, enfim, né, conforme as várias denominações, ele expressa uma informação, tá? Vou pegar como exemplo uma informação que foi tirada da Bíblia. Então, o líder espiritual, vou chamar assim, ele lê lá um trecho da Bíblia, não é assim que acontece na imensa maioria das reuniões religiosas? Ele lê um trecho da Bíblia e depois ele vai explicar. Né? Travou? Para mim tá normal. Tá normal? Então vamos. Então ele lê lá o líder espiritual, usando um sistema comunicativo religioso. O líder espiritual do texto sagrado, a Bíblia, o livro, né? O Alcorão, enfim. E posso continuar ou tá travando de novo? Posso continuar, turma? Voltou. Agora voltou. Credo, deu 2 travadas seguidas, né? Isso nunca me aconteceu antes, né? Mas vamos lá. Então, veja. O líder faz a leitura lá do texto, tá? E depois ele comunica o entendimento que ele tem a respeito do texto. Não é? Geralmente isso pode dar dúvidas, e daí o praticante da religião ou fiel travou de novo para todos? Tá travando e tipo cortando a voz. O professor, eu estou com uma dúvida. Na questão nossa aqui do direito, vamos supor Sim. que tem vários doutrinadores, tem a lei, e existe vários doutrinadores.
Nessa questão, seria uma comunicação entre a esfera do direito com a gente, que é estudante, que mais? São pessoas que estudam direito, porque cada doutrinador também faz a leitura do código, sua interpretação e comenta. Seria nesse caso também? Exatamente, perfeita a sua colocação, né? Então, vamos usar o exemplo do direito, né? O exemplo religioso, vocês entenderam? O exemplo do direito é exatamente isso que a Vitória colocou para a turma. O legislador coloca lá o texto, né? Tá lá o vademécum. É claro que o vademécum não tem tudo, né? Do direito, mas o legislador coloca a lei. O doutrinador, que é um cientista com mais experiência, né? Por assim dizer, com maior preparo, especialmente aqueles que dedicam-se exclusivamente a isso, eles interpretam e repassam uma interpretação para os operadores do direito, para dizer assim, né, para os estudantes e para as outras pessoas que não são dedicadas a essa atividade doutrinária. A mesma coisa acontece quando a gente fala da jurisprudência, né? Tá? Quando a gente fala da jurisprudência, os tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, enfim, os tribunais superiores, STF e tudo mais, eles fazem também uma leitura da legislação, se apoiam também na doutrina e apresentam e abrem um canal de comunicação, não é? Quando eles colocam esses entendimentos para o público, tá? Uma perguntinha, qual doutrinador recomenda, mas de que disciplina, Jorge? Penal, eu gosto muito do professor Fernando Capês, gosto muito do professor Rogério Sanches. Eu acho que esses dois já vão dar suporte bacana aí para os seus estudos, tá? Pelo menos são o que eu sigo nos meus estudos, tá? A jurisprudência. Pessoal, legal, valeu, Jorge. Pessoal, a jurisprudência é o seguinte. Então, abre um parênteses aí, tá? No teu caderno, no teu material. Foi uma observação aí, jurisprudência, né? Então, o que é a tal da jurisprudência? Nós temos alguns níveis de justiça, né? Em termos de hierarquia. Então, eu tenho a justiça de primeiro grau, que são os juízes que estão aí na sua comarca, né? Por exemplo, em Ourinhos, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Santo Antônio, enfim. Acima dos juízes de primeiro grau, existem os tribunais de justiça. Então, todo o estado tem um tribunal de justiça. Então, tem o TJ Paraná, o TJ São Paulo, TJ Minas, enfim, todos os estados da federação. Acima do Tribunal de Justiça, nós temos aquilo que são chamados de tribunais superiores. Então, vocês já ouviram falar do STJ, com certeza. Já ouviram falar do Tribunal Superior Eleitoral. Já ouviram falar do Tribunal Superior do Trabalho. Já ouviram falar do Tribunal Superior Militar. Esses tribunais operam em Brasília. Eles são chamados de tribunais superiores. E na pontinha, né, da pirâmide, você tem o STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. O que acontece? O dia todo, o tempo todo, durante os dias úteis, pelo menos, né? Durante o expediente forense, esses juízes que estão no primeiro grau, segundo e nos graus superiores, eles estão julgando causas. O dia todo, o tempo todo. É claro que no primeiro grau, a nomenclatura geralmente é juiz, no segundo grau, desembargadores,
e nos graus superiores, ministros, tá? Eles são todos juízes, só muda o nome. Acontece, Vitória e turma, que várias questões, essas questões julgadas, por exemplo, julgou um caso aqui em Ribeirão Claro. A parte vencida, ela não se conforma, ela tem o direito de recurso. Então, ela recorre para o Tribunal de Justiça. Suponha que no Tribunal de Justiça ela continua perdendo. Travou de novo? Voltou? Legal, acho que é ritmo de pré-feriado, né? Que tá o computador. Desculpa, tá? Mas veja, eu falava, então perdeu aqui no primeiro grau, recorreu para o Tribunal de Justiça, perdeu de novo. Eu vou falar assim, sem aprofundar muito, porque no momento oportuno vocês vão ter esses aprofundamentos. Mas a pessoa que perdeu também no Tribunal de Justiça, ela pode recorrer para o STJ, por exemplo. E, eventualmente, pode até chegar ao STF com o caso dela. Então, esses milhares, milhões de decisões que são proferidas a partir dos tribunais de segundo grau, nós damos o nome de jurisprudência. Então, a jurisprudência, Vitória e turma, para eu dizer de uma forma mais resumida, é o conjunto de decisões judiciais proferidas pelos tribunais no Brasil. Então, vou repetir. É o conjunto de decisões judiciais proferidas nos tribunais do Brasil. Jura para mim que ninguém nunca tinha falado isso para vocês? Repito, jurisprudência é o conjunto das decisões judiciais proferidas pelos tribunais no Brasil. Ô, professor, repete aquela parte que você falou que é primeiro juiz, desembargador, qual que é o terceiro? Ministros. Ministros. Professor, já pegando essa parte dos conceitos que a gente está tendo, aquele arquivo que eu te pedi sobre o glossário, muito obrigada, achei muito interessante, e eu passei para o grupo já. Legal. Para eles, quem quiser poder imprimir, eu já encadernei, e tem bastante coisa, é muito importante ele, né? Foi até bom você ter me lembrado, porque faz tempo que eu não leciono linguagem e eu nem lembrava que eu tinha esse material. Olha, de coração, parabenizo você por ter vindo buscar comigo e ter repassado para os colegas, e eu espero que seja de muita ajuda, tá? O meu acervo aqui de materiais, ele é bem vasto, assim, muita coisa eu nem lembro que eu tenho, mas quando precisar, às vezes, de alguma coisa que não achar em outros lugares, me pergunta, que é muito provável que eu tenha. Eu só tenho que pesquisar lá e achar. Tá? Eu tenho mania de colecionar o material. Pois não. Hoje no meu estágio, eu não sei o que eu estava fazendo, e tinha uma palavra que eu falei, eu vou lá ver se tem lá no que o professor mandou. E tinha, mas eu não me recordo a palavra. Daí eu vi o significado. Legal. Foi assim mesmo. Um amigo meu, se eu não me engano, ele é ex-aluno seu, professor, o Matheus. Ele já está, eu acho que no sétimo termo de direito, quinto ou sétimo. E ele falou muito bem do amor também. Aí ele falou assim, que faz tempo, era de 2018, quando ele tinha visto isso, né? Aí foi no que eu fui conversar com o senhor. Mas me ajudou muito, que agora eu estou trabalhando, peguei um estágio no fórum, aí lá tem umas terminologias lá, são bem usadas, né? Aí eu ficava em dúvida. Aí ele me indicou isso daí, esse arquivo.
Ó, legal. Legal, muito bom. Marcamos um golaço, então, hein? Parabéns. E assim, já que nós estamos nesse parênteses, né? Repito, então, que o meu acervo está à disposição de vocês, tá? E eu estou orientando um colega, tá no 10º termo, ele está justamente falando sobre a questão da linguagem do direito, né? Porque quando a gente inicia a nossa caminhada nos estudos do direito, nós nos deparamos com muitas expressões novas. É claro que isso acontece em todos os cursos, né? Eu acredito que, por exemplo, em veterinária, em medicina, em odonto, agronomia, administração, todos eles têm a sua linguagem, né? E isso também se conecta com o nosso tema da aula, né? Veja, mesmo dentro do direito existe nós estamos falando de um grupo maior de comunicação, que é a sociedade, subtemas ou subsistemas, que são direito, religião, enfim, mas mesmo dentro do direito eu teria, se me perdoarem, né, subsistemas, porque o sistema comunicativo do direito civil é um, o sistema comunicativo do direito penal é outro, do direito processual, e assim sucessivamente. Só para dar um exemplo. A palavra representação. Representação. Não sei se já estudaram representação em direito civil. Representação. Está ali no artigo 116, mais ou menos, do Código Civil. Então, representação no direito civil é o ato de uma pessoa representar outra para a prática de um ato. Então, o procurador, né? Já ouviram falar do procurador? O procurador é um representante. Agora, se você pega a mesma palavra, representação, e traz para o direito penal, você vai encontrar, por exemplo, a vítima de lesão corporal leve. Para que o processo penal comece contra o agressor, precisa de uma representação da vítima. Que daí você poderia entender assim, é a vítima ir até a delegacia e, entre aspas, reclamar que foi vítima de uma agressão. Mais um pouco, se você pegar dentro da disciplina de processo coletivo, representação para uma ação civil pública. Aí a representação quer dizer uma pessoa do povo, por exemplo, que tem informações que o administrador público praticou ato de corrupção e leva essa informação para o promotor através daquilo que nós chamamos de representação. Então, olha como que uma palavrinha pode gerar uma confusão de conceitos, né? Então, nesse aspecto, você passa a perceber, dentro da teoria do Luhmann, que dentro dos subsistemas eu tenho outros subsistemas, né, comunicativos. E daí a necessidade, não é, de que haja essa dialética mesmo entre emissor e receptor, para que a comunicação possa chegar a um entendimento comum, né? Porque se eu entro na sala no gabinete ou no escritório, né, que vocês logo estarão trabalhando aí como juiz, promotores, advogados, delegados, não é? E eu entro numa sala com operadores do direito e falo, ocorreu uma representação. As pessoas que te ouvem vão dizer, tá, de que representação você está falando? É do penal? É do civil? É do processo coletivo? Enfim, N outras formas, não é? Que nós não vamos ficar abordando todas, mas a representação tem mais alguns conceitos. Então, veja, essa informação inicial que eu disse, houve uma representação, chegou até o receptor, mas o receptor pediu esclarecimentos, não é? Pediu mais informações. Ele perguntou, que tipo de representação? Daí você, por exemplo, fala, a vítima representou o agressor lá na lesão leve. Ah, legal, beleza, então agora vamos esperar o inquérito se desenvolver, né? Então, claro que vocês estão conseguindo me acompanhar, eu pergunto só para a gente poder ir falando a mesma língua. Tá claro esse tipo de informação, turma?
Legal. Então, olha que interessante, né? Agora falando, deixa eu colocar o slide aqui no ponto. Falando especificamente do direito agora, tá? Aqui, ó. O direito como um sistema de sentido. Para começar, essa informação já é importantíssima. O direito como um sistema de sentido, como eu disse para vocês. Os termos jurídicos, as palavras usadas no direito, relacionadas à nossa técnica, elas em si já são um universo. Né? Elas em si já encerram, já trazem no seu conteúdo um universo de significação. Mas, repito, para não parecer prepotente, né? Nem arrogante, isso não é uma exclusividade do direito, claro. Né? Se você vai, por exemplo, num médico, espero que ninguém precise tão cedo, mas você vai até um profissional da medicina e ele vira para você e fala, olha, eu vou ter que fazer um cateterismo na veia tal. Falo, tudo bem, mas é de comer isso, não é come com maionese, né? Ou você vai até um engenheiro e ele fala que vai precisar de tantos graus de inclinação do terreno e vai fazer uma sapata para fazer a casa, né? A gente sabe que a sapata são a estrutura de fundação de uma casa, nós sabemos isso. Mas uma pessoa que nunca teve contato com esse tipo de linguagem fala, rapaz, você precisa traduzir isso daí, né? Você precisa me informar de uma forma clara. Então, veja, e aqui fica uma dica que nem está no Luhmann, é da época que eu lecionava linguagem jurídica e como o tema é comunicação. Pois não, Marina? O bom, professor, é que, tipo, a gente do direito tem uma linguagem técnica, né? E o povo, por exemplo, da medicina veterinária e outras áreas da saúde também, né? Tem, só que daí é mais para linguagem científica, presumo. Exato, exato. É que no nosso caso nós também fazemos ciência, né? Mas como o direito ele é muito assim ligado à sociedade, né? É importante que nós façamos a nossa ciência, como o Jorge já até adiantou, né? Que seja de uma forma simples e direta, que seja de uma forma que o leigo, né, possa compreender aquilo que nós estamos a dizer. Eu já soube, por exemplo, de casos que não foram aqui na comarca onde eu trabalho, claro, isso aconteceu no estado de São Paulo, em comarcas maiores, na qual a linguagem técnica usada naquela audiência em específica, ela virou um ícone, depois eu até mando um material para vocês lerem. A linguagem técnica naquele ato foi tão erudita, foi tão incompreensível para o leigo, que a pessoa começou a chorar. O jurisdicionado, que a gente chama, né? Começou a chorar na audiência, porque ele não estava conseguindo entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Né? E nesse artigo que eu vou mandar para vocês depois, começa com uma pergunta assim: é melhor falar cheque ou cártula chequica? Veja, que se quiser complicar, tem jeito, né? Mas o importante hoje, especialmente nessa era hipermoderna, o mais importante é que nós façamos uma linguagem mais simples, né? Simples sem deixar de ser elegante, né? O que eu quero dizer é que uma linguagem simples, ela não precisa ser vulgar, né? Ela pode ser simples e também elegante. Então, falando do direito como esse sistema de sentido, travou? Voltamos? Voltou. Legal, obrigado, Alice. Então, falando do direito como esse sistema de sentido, o Niklas Luhmann entende, e veja que sempre Luhmann e sistema, né? O Luhmann entende que o sistema do direito, ele tem, claro, uma lógica interna. Sim, nós temos uma lógica dentro do sistema jurídico, com princípios e estruturas próprias, né? Vocês já estudaram princípios
e já estudaram regras, não é verdade? Sim ou não? Só para eu saber. Legal. Então, nós temos hoje o sistema normas, princípios e normas, regras, né? O princípio, rapidamente, assim, vou usar 30 segundos de vocês. O princípio, geralmente, ele é mais aberto, né? Os princípios, eles admitem ponderação. Então, num caso concreto, onde eu tenho uma colisão, um choque, olha que acontece muito no jornalismo, por exemplo. Um choque entre o direito à privacidade e o direito à informação. São dois princípios, né? Quando esses princípios colidem, o que o intérprete, o que o juiz faz? Ele vai tentar acomodar os dois, de forma que um prevalece sobre o outro, mas, por exemplo, o princípio da privacidade, ele não destrói o direito à informação, ele só afasta o direito à informação. Agora, a regra, isso aqui é um autor alemão que fala, tá? E isso, a parte jornalística e o criminoso. Tá aí, por exemplo, o caso do menino Henry, né? Que tá gerando muita conversa, muitas notícias. Agora, isso é um alemão que chama Robert Alexy, que fala isso, tá? Robert Alexy. Eu sinceramente não sei se é Alexi ou Alexi, tá? Eu falo como todo mundo fala aí, Alexi. O que o Alexi diz? O princípio, então, é assim, naquele sistema de ponderação, né? Geralmente a gente fala de ponderação e faz assim por causa da balança, né? Dos pratos da balança da justiça. O que pesar mais deve prevalecer. Isso não quer dizer que num outro caso jornalístico o direito à informação daí não prevaleça, entendeu? Eles estão aí como água e óleo, né? Eles estão numa onda, se acomodando conforme o caso concreto. Agora, quando eu falo de regra, a regra tem uma lógica diferente. A regra, ela tem uma lógica de tudo ou nada. A regra, ou você aplica ou não aplica. Tá? Quer um exemplo de regra? Vou te dar um exemplo aqui, vou abrir o Código Civil no artigo 104, inciso 1. Só para exemplo, hein? Só para exemplo. Melhor, no artigo 102, está escrito assim no Código Civil: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Isso é uma regra. Se eu tiver diante de um bem público, não tem uso capião. Ponto. Veja, eu não tenho muita margem interpretativa. Eu não tenho o que ponderar aqui. Diferente do princípio, que exige um raciocínio mais complexo. A regra, ela é mais direta. Qual que é a importância de um e qual que é a importância do outro? Olha, eu falei 30 segundos, faz 3 minutos já que eu estou falando. Qual que é a importância de um, qual que é a importância do outro? A regra é importante porque ela estabelece bases sólidas para o sistema jurídico. E os princípios são importantes para esses casos ditos mais complexos, nos quais eu preciso ter um raciocínio mais elaborado sobre o que está em conflito, né? Então, é basicamente isso. Você vai encontrar também uma definição bacana sobre princípios e regras, tanto no Robert Alexy e no Ronald Dworkin, que é um pensador, um estudioso norte-americano. Os princípios, eles servem para acomodar aquela ideia de justiça, né? Aquela ideia de justiça. Certo? Entenderam essa ideia? Então, tudo isso que eu falei para quê? Para que a gente entenda aqui que, para o Luhmann, o direito é um sistema de sentido que tem dentro de si princípios, regras e estruturas próprias. Só que o Luhmann diz o seguinte, claro que é uma visão de uma pessoa que não é jurista, né? É de uma pessoa que é um sociólogo estudando direito. A gente também não pode exigir muito dele, tá? Então o Luhmann dizia o seguinte, ó, claro, é um sistema social, acho que isso dispensa explicação, né?
Eu não sei se eu respondi a Maria. Respondi, Maria? Os princípios são, então, esse balanceador do sistema, né? Para evitar que ele vá até a ruína. Só para completar, se eu tiver um sistema só com princípios, eu perco segurança jurídica. Se eu tiver um sistema só com regras, eu ganho segurança jurídica, mas perco um pouco da ideia de justiça, tá? Então, voltando aqui no nosso material. Para Luhmann, o direito é um sistema social, claro, óbvio, né? E o código de funcionamento do direito, para Luhmann, é um código binário. Né? Sabe o que é a linguagem binária lá dos computadores, né? De 0 e 1, né? Conforme tantos bits, você forma uma letra, uma frase, enfim. Aqui é uma ideia um pouco parecida. Para Luhmann, o sistema é binário, ou seja, ele conhece lícito versus ilícito. De forma que aquilo que é lícito está de acordo com o sistema e aquilo que é ilícito está contra o sistema e deve ser combatido. Por isso que o sistema jurídico ele tem sanções, castigos, penas, né? Que vocês certamente já ouviram falar. Então, quando está lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, o que o 121 está dizendo, na verdade? Não mate alguém. Porque se você matar alguém, tem uma pena aqui embaixo te esperando. 6 a 12, salvo engano, na forma simples. Deixa eu ver lá. 6 a 20, desculpa. Então, o sistema está dizendo assim, ó. Faça o que é lícito. Ou seja, não mate ninguém. Mas se você fizer o que é ilícito, ou seja, matar alguém, você receberá um castigo, porque aquilo que é ilícito deve ser combatido dentro do sistema. Né? Então, tudo ok com essas informações, né? Então, tá aqui, ó, né? Vou fazer a leitura com vocês, acompanha comigo aqui, eu vou marcando, ó. Olha como que seria essa linguagem, a comunicação dentro do direito, ó. Tá aqui, ó, de cinza. As comunicações produzidas por ele quem? Pelo direito, tem por finalidade indicar se um fato ou ato é lícito ou não, estabelecendo eventuais sanções. O funcionamento do direito segue um programa. Olha como a gente pode usar aí a linguagem do computador, né, em certa medida, para traduzir as nossas ideias. Existe um programa, uma linguagem. Porque é assim, ó. Se acontecer tal coisa, então haverá uma consequência. Dentro do direito. Dentro do direito, essa comunicação. Isso é que tem todos esses detalhes, né? Travou! Travou, professor. Travou! Tá travado. Muito Voltou? travado. Não, tá travado. Na hora que voltar, você me avisa, por favor. Tá cortando. Tá cortando a todos ou Nossa, Tá travando a fala. travou legal, hein, professor? desculpa? Não entendi, Aurélio. Travou legal agora, hein, professor? Travou largado? Eu vou atualizar minha página aqui. Só licença, só um instantinho, tá? Ah, não, Agora travou. voltou? Voltou bem? Acho que sim, por enquanto. Tá, então Agora vamos tocando travou. e se der uma enrolada, pode pôr de novo aqui, tá? Ó,
Então, o direito para o Luhmann é um sistema com uma linguagem própria. Então, vou dar o exemplo de novo do 121, que está aí nesse... Tem que compartilhar a tela de novo, né? Que está aí nesse trechinho que fala assim, ó... se reticências, então. Então, lá no artigo 121, está dizendo assim, ó, traduzido agora para a linguagem que o Luhmann vislumbrou. Se matar alguém, então sofrerá pena de 6 a 20 anos. Eu me recordo que uma das perguntas era assim, mas daí o sujeito sai da cadeia e pode matar de novo. Hipoteticamente falando. Sim. O nosso sistema, ele não admite prisão perpétua e progressivamente o sujeito vai cumprindo a pena até sair da cadeia e eventualmente pode vir a matar outra pessoa, tá? É uma pena, né? É isso que nós chamamos de reincidência, né? Ele comete um furto, cumpre pena, sai, furta de novo e vai furtando e sendo condenado, furtando e sendo condenado. E não tem muito o que fazer com essa pessoa, né? Ela vai impondo pena e a partir dos fatos que vão sendo cometidos. Mas por que não deixa ela para sempre, professor? Porque isso seria atentatório à dignidade humana, né? A nossa Constituição, ela tem como inspiração muito profunda os tratados internacionais de direitos humanos, né? Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida ou aqui na faculdade sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou as Declarações de Direitos Humanos da ONU. Ô, professor, mas não tem uma coisa assim que no Brasil não pode ficar preso mais de 30 anos, alguma coisa assim? Agora mudou, agora é mais de 40. Só que na verdade não quer dizer que a pessoa vai ficar só 40 anos também, né? 40 anos é um tempão, mas não quer dizer que ela vai ficar só 40 anos presa. Imagina o sujeito que foi condenado, como acontece muito, por vários crimes graves, ele foi condenado a 185 anos de prisão. Não quer dizer que ele vai cumprir só 40. Não é isso. Quer dizer que nós vamos pegar esses 185 anos e fazer os cálculos de progressão não em cima dos 40, mas em cima dos 185. Alguns casos, muito raros, equivale quase a uma prisão perpétua. Porque ele não vai, conforme a idade na qual ele foi condenado, ele não vai conseguir ter tempo de sair da cadeia antes de morrer, levando em conta a expectativa de vida do cidadão brasileiro, que dentro de um ambiente carcerário é um pouco menor, né? Entenderam? Então é por isso que a pessoa não pode ficar em prisão perpétua, formalmente falando. Na prática acontece em alguns casos, mas a regra é que o sujeito saia da cadeia. E assim, é o desejo do sistema, né? Da tese, do livro, da lei seca. O desejo é que o sujeito saia ressocializado e nunca mais vá praticar crimes. Pois não, Marina? Ô, professor, mas enquadrando aí nesse caso dos sujeitos que matam, tipo, eu acho que eu já até tinha mencionado em alguma aula, os psicopatas e os sociopatas. Como que vai reenquadrar um sujeito desse na sociedade, professor? Pois é. A questão do psicopata, do sociopata, daquele que é doente mesmo, né? É um dos grandes espinhos na garganta. Não é espinho que fala, é espinha, né? Porque é de peixe. É uma das grandes espinhas na garganta do estudioso do direito penal no Brasil. Tá? Eu orientei muitos trabalhos de TCC que abordam essa questão, e eu fico feliz que seja uma preocupação acadêmica dos nossos alunos e alunas, mas aí eu tenho essa situação, né, Marina? Eu não posso aplicar um direito penal especial para essas pessoas. O direito penal tem que ser, em tese, para todos. Se eu crio um direito diferente para essa categoria de pessoas, que vocês sabem que a psicopatia ela também tem a ver com questões físicas mesmo, né?
O cérebro, ele não produz algumas substâncias químicas que fazem com que os psicopatas não tenham algumas emoções, né? Então, você fala, o psicopata não tem remorso, mas esse não ter remorso, muito provavelmente é porque o organismo dele não produz uma enzima que causa a emoção do remorso, né? E isso é de nascença. O psicopata, ele nasce assim ou ele se torna um psicopata em idade, geralmente, no início da vida, né? Passa por um trauma. Ô, professor, eu estava lendo, eu não sei o nome do livro, mas eu li um livro que a doutora fala que a gente, normal, né, vamos dizer, a gente tem tipo uma chave do que é certo e errado, tipo, isso eu não faço, isso eu posso fazer. Já eles não têm essa chave de desliga e desliga, né? Isso, exatamente. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo lá, tem um livro que chama, acho que é Mentes Perigosas, né, que é muito bom, que trata desse assunto. Acho que foi esse aí, professor. É da Ana Beatriz Barbosa da Silva, né? Isso. Eu sou apaixonada, né? Perigosas, o transtorno de borderline, né? Idade lá, é muito legal, gente, sério. Quem puder ler os livros dela, ela tem uma escrita muito didática, não é aquela coisa, sabe, que enrola, é muito bom. Eu li aquele Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. É bom. Isso. Esse daí é bom, assim, eu recomendo para o pessoal em geral, mando sim, pode deixar, Marina. Eu recomendo para a turma em geral ler, até para a própria segurança nossa, para que a gente possa identificar comportamentos em outras pessoas, não é? E para que nós possamos nos precaver, né, de alguma situação. E é interessante, né, quem já leu vai lembrar, ela explica assim que a imensa maioria dos psicopatas nunca vai matar uma pessoa, mas ele vai agir na vida da vítima de uma tal maneira que ele vai destruir a pessoa emocionalmente, financeiramente, não é? E olhando assim, é uma pessoa comum que está na sociedade, né? Ninguém vem com uma tarja escrito psicopata. Então, eu acho que é importante até para que nós possamos ler, até para nossa autoproteção, né? Para poder evitar esse tipo de pessoas, né? Então, oi. Não é muito do assunto agora do conteúdo nosso, mas surgiu uma dúvida. Pois não. Eu li esse do Borderline, né? Mentes que Amam Demais, da Ana Beatriz mesmo, dessa psiquiatra. Aí, um pouco tempo atrás, veio uma nova lei do stalking, né? Uhum. Aí, e comparando as ideias, a questão do borderline é isso, é a insistência, a rejeição de um não, ou de atitudes, assim, vamos supor, na questão amorosa. A pessoa cometa, e tá tudo incluso nesse stalking, nessa lei de stalking, e a pessoa, ela sofre alguma punição menor, vamos supor, diminui a pena, ou agrava alguma situação por ter esse distúrbio. Legal. Eu só vou pedir para você, Vitória, você coloca aqui no chat, por favor, o nome da autora. A Carmelinda perguntou. Obrigado. Eu não lembro o nome dela completo. Vitória, é o seguinte. Acho que vocês não chegaram a estudar ainda a culpabilidade, né? Lá no conceito tripartido do crime, né? A culpabilidade... Então, assim, o crime ele é um fato... Acho que já viram isso, né? Fato típico, antijurídico e culpável. Então, veja. Quando eu chego para estudar a culpabilidade, eu preciso olhar para esse agente, para esse criminoso, e saber basicamente o seguinte. Quando ele praticou o crime, ele tinha capacidade de entender que ele estava praticando um crime? Não se é certo ou errado, mas se ele tinha condições de saber que aquilo que ele fez... aquilo que ele fez é certo e errado? Ou errado? Se nós chegarmos à conclusão que sim, ele não tem nenhum tipo de diminuição de pena. Ainda que ele tenha transtorno borderline,
além de que, ainda que ele tenha uma psicopatia, uma sociopatia, que um técnico pode apontar, mas a pergunta-chave é essa. Quando ele foi lá, com uma faca de 20 centímetros na mão, e desferiu 45 facadas no peito da vítima, do vizinho que estava com som alto, por exemplo. Não estou falando que isso tem que acontecer, né? Mas é um exemplo. Ele foi lá e deu as facadas na vítima. Ele sabia o que ele estava fazendo? Se a resposta for sim, ele responde pelo crime como qualquer outra pessoa. Agora, se o laudo pericial vier e disser assim, olha, ele tem um transtorno tão agudo, é algo tão inusitado, ele é tão doente que ele não sabia o que ele estava fazendo. Então eu não vou aplicar pena para ele, mas não quer dizer que ele vai ficar sem reprovação. Eu vou aplicar uma medida de segurança. Quer dizer o quê? Eu vou colocar o cara no manicômio judicial. Aí você me pergunta o que é pior, professora, penitenciário ou manicômio judicial? Eu não tenho como te dizer, porque os dois são verdadeiros infernos na Terra, né? Então a pessoa ela sofre uma punição diferente da uma prisão, mas ela sofre. Sofre. Eu tinha anotado aqui a questão, acho que da Marina, que ela falou da reinserção de um psicopata, não lembro exatamente o que falou. Mas então pode acontecer desse psicopata ficar a vida inteira no manicômio. É que, na verdade, veja, nunca vai ficar a vida inteira. Porque o STJ decidiu já que ele tem que passar por... não é que não vai ficar, em tese não fica. Mas ele tem que... O STJ e o próprio Código Penal diz que ele tem que passar por revisões periódicas do seu estado mental. Então vamos supor que ele ficou 8 anos guardado lá no manicômio. E fazendo revisões a cada ano ele passa por uma perícia. Por psiquiatra, enfim, por gente especializada. No 9º ano, o psiquiatra fala, ele já pode ir para a rua. Não tem como segurar. Ele vai para a rua. Professor, é engraçado. Pode falar. É engraçado e ao mesmo tempo... Nossa, aqui. É engraçado e ao mesmo tempo importante a gente ver a necessidade, a junção da psicologia com o direito, né? Porque nesses casos em defesa do réu, vamos dizer, em defesa, eles se comunicam muito, né? Exatamente. Então, só assim para a gente exemplificar e daí vocês me permitirem, a gente volta e vai amarrando os temas, né? Teve um caso muito famoso no Brasil que ficou conhecido como o Bandido de Lusiânia, que é uma cidade, acho que... Beleza, Maria Eduarda, fica à vontade. É uma cidade de interior, não sei se é do estado de São Paulo, mas é uma cidade chamada Lusiânia. O sujeito foi preso depois que ele havia cometido crimes contra, acho que 15 vítimas. Foi o que conseguiu apurar. Eles desconfiam que tinha até mais, mas não conseguiu apurar. Ele atacava geralmente adolescentes do gênero masculino, matava estrangulado, né? E mantinha relação sexual. E daí ele foi preso. E daí veio o laudo. Falou, esse cara, isso, o famoso serial killer. O laudo foi assim, esse cara, enquanto ele estiver em sociedade, ele vai matar. Ele ficou preso, salvo engano, mais de 20 anos. E saiu. E chega uma hora que acho que acalma, né? E saiu. Ele saiu e no mês seguinte ele já cometeu outro crime. Só que daí ele estava sendo monitorado pela polícia. Ele praticou mais um crime e foi preso de novo. E daí ele acabou se enforcando na cadeia, né? Ô, professor, mas essa questão do psicopata ficar preso, tipo, ele nunca vai ficar preso pro resto da vida, porque isso era o certo, porque ele é um psicopata, né? Ele tem uma mente diferente, mas é que tem que soltar por, tipo, bom comportamento e tal. Mas ele sempre vai praticar o crime, porque ele é um psicopata, né? Exatamente. A probabilidade dele reiterar a prática criminosa é altíssima.
E, professor, nessa questão de prisão ou de manicômio, eu assisto muito documentário relacionado a serial killer, né? Uhum. E quanto maior o tempo deles, tipo assim, o tempo entre ele matar uma pessoa, é maior a chance dele planejar e, vamos supor, melhorar a forma dele estar matando, aperfeiçoar a forma do crime. Então, eu acho que essa questão de prisão para psicopata é um assunto muito, sabe, muito complexo. O psicopata, entre outros distúrbios. Não sei se é uma doença é um distúrbio, né? Sim. Então, é uma coisa que é bem complexa, né? É altamente complexo. Você deve assistir muito Investigação Discovery, talvez? Sim, é o dia inteiro. Tem casos interessantes. 1900 e lá vai. Mas são coisas reais, né? Que a gente fala assim, assistindo na TV, coisas antigas, que a gente acha que é distante. Mas a gente pega aqui Maníaco do Parque, se eu não me engano, Maníaco do Parque. Aqui no Brasil, sabe? E são coisas próximas da gente. O psicopata, a gente nunca vai levar a entender que ele é um psicopata. E assim, né, Vitória, para você ver a complexidade do universo, né? Da mente humana, né? Nossa, a gente poderia ficar o resto da noite conversando, porque Sim, é um eu sou apaixonada bacana. Nesse E tem o Bandido da Luz Vermelha, também foi um caso famoso. Aquele outro que era chamado de Chico Picadinho, né? E assim, você pegar as palestras do professor Guido Palomba, ele vai é um senhor fundo, né? de cabelo branco já, né? Um cabelinho meio arrepiadinho, assim. Já vi dele. É. Muito interessante. Ele é criminal, né? Ele é psiquiatra forense, né? Forense. Isso, ele trabalha nos casos criminais, exatamente. Professor, e na nossa área em direito, o que seria uma especialização disso? Criminologia? Criminologia, talvez uma área muito específica. Eu acho que teria que ir para a psicologia forense mesmo. A psicologia forense, ela entra na espécie de direito mesmo? Ou seria da área da psicologia? Ela não é um ramo do direito, ela é uma área da psicologia que conversa bem próxima com o direito. Veja se voltou, por favor. Tá travando, professor. Tá travando? Mas não sai da aula, não. Agora voltou, professor. Voltou? Voltou. Então, seria só para te terminar a resposta, a psicologia forense é uma área da psicologia que conversa com o direito criminal, né? Agora eu vou dar a palavra para a Marina, que levantou a mãozinha. Pois não? Ô, professor, é uma pergunta bem idiota que eu vou fazer, mas manicômio e hospício são a mesma coisa? Desculpa? Manicômio e hospício são a mesma coisa? Você pode dizer que sim. Você pode dizer que sim. Os dois são instituições de tratamento psiquiátrico. Legal. Muito bom. Turma, vamos mais um pouquinho? Estamos juntos? Muito bacana esse bate-papo, viu? Agrega bastante. Mas então, o Luhmann dizia que esse nosso sistema, essa nossa linguagem, não é? Esse nosso programa do direito, ele tem essa estrutura aqui, né? Tá aí. Acho que eu já compartilhei a tela com vocês. Sim. Então tá lá, ó. Se matar alguém, então terá uma pena, tá? E aqui eu estou usando o exemplo do homicídio, que é um exemplo bem claro, né? Para que nós possamos enxergar. Mas eu poderia dizer assim: se fizer contrato com um adolescente de 14 anos, um contrato jurídico, né, uma compra e venda, por exemplo, de um imóvel, então o contrato será nulo, né? Então, essas são as consequências.
Então você vê causa e consequência. Sempre assim funciona o direito, não é? Ele vai conversando. Se a causa for lícita, a consequência é lícita também. Se a causa for ilícita, a consequência é um castigo. Aí pode, no âmbito penal, ser a prisão, no âmbito civil, pode ser a nulidade do contrato, no âmbito eleitoral, pode ser a inelegibilidade do candidato. Né? Vou dar, por exemplo, se comprar votos, não pode receber o diploma de eleito. Entendeu? Não pode assumir o cargo. Então, sempre essas causas e consequências. Essa conversa binária, né, dialética. Além disso, e aqui eu acho que eu acho importante demais, e eu vou pedir para vocês muita atenção para a gente entender, porque isso vai te ajudar, por exemplo, no direito penal. Tá? O direito penal tem uma tese que conversa muito com o Luhmann. Então aqui, ó, isso aqui que eu sublinhei para vocês, ó. O Luhmann trata o direito e outros sistemas, mas nós estamos falando de direito agora, do direito, ele trata o direito como um sistema fechado. O que quer dizer isso? Né? Para o Luhmann, quer dizer, turma, que ele é um sistema que se autoalimenta. Ele é um sistema que se autorreferencia. Então, o direito ele tem uma característica que vocês vão encontrar na doutrina, que é chamada de autopoiese, que é um fenômeno, na verdade, natural que ele trouxe para a ciência social. Estou colocando aqui, ó, autopoiese. Quer dizer o quê? É um sistema que alimenta a si próprio. Tá? Ele alimenta a si próprio. Então, o direito ele tem uma auto-organização. Ele traz, aqui, ó, a teoria geral do direito estabelece mecanismos gerais de funcionamento do sistema. Sim, nós temos isso através das regras e princípios, indicando critérios de validade e interpretação das normas, ou seja, é uma auto-organização. Vocês já ouviram falar que, e geralmente é estudado no começo do curso, que existe uma lei chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sim ou não? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. Na minha época, nós chamávamos de LIC, que era a Lei de Introdução ao Código Civil, essa nomenclatura mudou. Por que é importante nós estudarmos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro já no primeiro semestre do curso? Porque ali eu tenho as bases de como eu faço leis, de como as leis desaparecem, ou seja, são extintas, de como as leis devem ser interpretadas e o que fazer quando não houver lei seca, né, código seco, para resolver um problema. Está lá no artigo 4º da Lei de Introdução. Eu resolvo o problema com base na analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então veja que esse artigo 4º em especial, ele previne que o sistema jurídico como um todo tenha furo. Tenha furo, não é verdade? Porque o artigo 4º ele vai tapando furinhos que eventualmente tenham no nosso sistema jurídico. Então eu posso dizer assim, o juiz não fica sem julgar um caso por falta de lei. Ou melhor dizendo, por falta de norma jurídica. Ele pode não julgar porque não tem uma lei específica, um artigo específico. Mas aí ele vai buscar analogia, costumes, princípios gerais do direito e vai julgar. Então, vocês aprenderam aquilo, né? Não é permitido o non liquid. Quer dizer o quê? O juiz não pode deixar de julgar um caso. Ele sempre vai acabar julgando. Pois não, Vitória? Professor, a questão de jurisprudência,
uma colega minha lá do fórum também, ela estava se referindo a isso e explicou. Aí, só que não foi do jeito que o senhor tinha falado. Daí eu me lembrei agora, essa questão de jurisprudência pode ser aplicada em, vamos supor, aconteceu um caso de roubo, e como já houve tantos outros casos assim, eles dão a mesma sentença. É usado o mesmo, entre aspas, método para julgar isso. Isso. No roubo, no crime, vamos supor, que já tem a lei, mas vamos supor que não tenha, ou que é uma brecha, alguma coisa. Eles usam o mesmo modelo? É isso também uma jurisprudência? Essa é a ideia de analogia daí. É usando o teu conceito de jurisprudência, mas usando a ideia de analogia. Então, vou dar um exemplo que alguns doutrinadores usam. Lá no passado, nós tínhamos o transporte a carruagem, certo? Depois da carruagem, quando as cidades começaram a se desenvolver, veio o transporte por bonde. Legal. Eu tinha a lei para carruagem, mas não tinha lei para o bonde ainda, porque vocês sabem que a lei ela chega um pouquinho depois dos fatos, né, da sociedade. Ah, mas acontecia um acidente envolvendo um bondinho, aqueles bondinhos elétricos, no Rio de Janeiro tem ainda alguns. Daí o que o juiz falava? Ele falava, bom, eu não tenho lei específica para o bonde, mas eu tenho lei específica para carruagem. Então eu vou, por analogia a algo semelhante, são meios de transporte, eu vou aplicar a lei da carruagem para o bonde. Aí o tempo passou, veio a legislação do bondinho, todo mundo ficou feliz, legal. A sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu, veio o trem. Mas eu não tinha legislação ainda a respeito dos trens. Se acontecesse um caso envolvendo o trem, eu precisava pegar a lei do bondinho, que é algo semelhante, entendeu? E aí eu vou usar a analogia e a jurisprudência, que são aquelas decisões que já foram dadas a respeito de algo parecido num caso semelhante. Isso resumiu a ideia, né? Aplicar uma lei de um caso semelhante, análogo, né? Obrigado. Nada. Então, veja, como eu disse aqui, a Marina resumiu a ideia, né? De aplicação para casos semelhantes. Né? Nos Estados Unidos é assim. A jurisprudência lá é mais forte do que aqui, Marina. Em que sentido? Acho que eu tinha dito em outra aula, mas a gente repete, não tem problema nenhum. Até porque lá eu falei meio correndo. Lá nos Estados Unidos é um sistema de direito diferente, né? Lá é o common law. Tá aí. Common law. O common law, ele vem do direito inglês, tá? Porque vocês sabem que os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. Então, o que acontece? Lá no sistema norte-americano, as decisões judiciais, a jurisprudência, que nós chamamos de precedentes, eles têm muita força. Porque lá, o direito escrito, assim, ó, codificado, ele é menos comum do que no Brasil. Então, no Brasil, nós damos mais importância para o sistema codificado do que para os precedentes. Então, aqui no Brasil, nós temos o sistema do civil law, que é baseado no direito romano antigo, que toma por ponto de partida a lei escrita. Lá nos Estados Unidos, eles tomam por ponto de partida os julgados anteriores. Então, nas séries, nos filmes, até em casos reais, está acontecendo, por exemplo, o julgamento do assassino do George Floyd, né? Eu não sei se já terminou o julgamento. Não raro você vê na telinha ali acompanhando que o advogado ou o promotor, ele fala, mas no caso fulano versus cicrano, julgado em 1984, a Suprema Corte decidiu de tal jeito. Ou ele põe na peça escrita dele isso também, essas referências. Então são duas formas de trabalhar o direito, né? Professor, Perdão interromper. Quando é crime tipo assim, igual o
roubo, vamos supor, eles falam que é crime contra o Estado, né? Vamos supor, tal pessoa contra os Estados Unidos. É que tem umas outras denominações. O promotor lá, né, ele é chamado de o prosecutor, né? Seria o processador, né? Assim, numa tradução chula, né, da minha parte. Mas o promotor, ele funciona em nome do povo. Então, quando fala num crime, né, é o povo de Nova York contra o criminoso. Porque aquele profissional do direito que está lá, que não é concursado, vocês sabem, né? Promotor e juiz nos Estados Unidos, ele é eleito. Tá? Claro que ele tem que ser um jurista, mas ele é eleito. Então, daí abre o caso, e o caso recebe o nome de People of New York versus João Felipe, por exemplo, né? Bate na madeira. Nunca fui para os Estados Unidos, não quero ir lá para ser processado, né? Mas é a pessoa o povo de determinado estado contra o criminoso, porque vocês já aprenderam isso. O crime, ele é uma afronta à sociedade como um todo, não é? Já saiu o julgamento do caso lá do homicídio? Deu a lógica, né? Não tem como, contra aquele vídeo não tem evidências, né? Que você possa levantar e dizer que o policial que ele era inocente, né? Difícil. Porque, apesar de tudo, está documentado em vídeo, né? O sujeito implorando pela própria vida. Né? Igual o caso do menino lá no Carrefour também, né? Infelizmente, ainda acontece isso. Então, é mais ou menos nesse sentido que funciona. E daí, nós temos aqui essa ideia, né, de auto-organização, segundo Luhmann. Os sistemas, e entre eles o sistema jurídico, o direito, ele tem uma auto-organização, ele tem uma lógica interna, ele tem uma regra própria, que eu dizia para vocês, passa pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas antes de tudo passa pela Constituição. A Constituição Federal é a espinha dorsal do sistema, é o que há de mais importante dentro do sistema jurídico, porque vocês também já estão ouvindo aí nesse início de caminhada que o direito civil é um direito civil constitucional, que o direito penal é um direito penal constitucional. Desculpa. Vocês estão tendo aula propriamente dito do próprio direito constitucional, né? A pirâmide de Kelsen, eu mando, com certeza. Professor, eu não sei se é essa, é que uma amiga minha que fez direito falou assim, Vitória, todos os professores batiam na tecla, que a ponta da pirâmide é a Constituição Federal. Eu só não lembro qual é o nome. Por isso que eu nem pesquisei. Mas meus amigos sempre falam que todos os professores de direito batem nessa tecla. Que eu não sei que é dos direitos humanos, que é da Constituição, não lembro certinho. Mas aí você falando, seria bom se você enviasse. Eu vou mandar sim, eu vou procurar uma bem bacana, mas eu fiz uma aqui agora. Peço desculpa, tá, pela minha completa inaptidão artística, mas eu acho que serve para ilustrar. Não sei se estão vendo aí. Fica pequenininho porque eu estou compartilhando a tela, né? Mas dá uma força. Não? Ninguém? Pera. Tô enxergando sim, é só fixar a sua imagem. Pera, professor. Isso, fica aí na luz. Isso. Então eu tenho aqui em cima a Constituição, que é o documento jurídico mais importante, e embaixo eu vou ter leis ordinárias. Não precisa prestar muita atenção nessas classificações, porque vocês vão aprender. Mas eu vou simplificar, então. Eu tenho a Constituição no topo e o resto, todas as leis, regulamentos, decretos que são feitos no direito. O que acontece? Tudo que é feito embaixo da Constituição tem que obedecer a ela. Então, se eu coloco aqui uma lei civil que é inconstitucional, ou seja, que não obedece à Constituição, essa lei civil tem que ser jogada fora. Por isso que eu vou dar exemplo. Ó. Imagina que o Congresso aprova uma lei que diz assim, ó, a partir de hoje tem pena de morte no Brasil. A Constituição proíbe a pena de morte.
Então, no conflito entre uma lei de baixo e a Constituição, a lei de baixo perde. Tá? É por isso que é importante essa pirâmide, né? Boa, Marina, lá tem as 3 grandes pirâmides, né? Especialmente a grande pirâmide aí que desperta tanta dúvida, né, nos antropólogos e historiadores. Também teve uma observação aqui, ó. Teve um povo na história que fechou a Constituição. Na verdade, Marina, o que aconteceu, a tua observação é pertinente. O que aconteceu é que o que fechou na nossa história, na época da ditadura, foi a democracia. Mas tinha Constituição. Porque a Constituição, ela estabelece basicamente como que o Estado funciona. Quem faz o quê dentro do Estado, entendeu? A organização dos poderes, a estrutura do Estado, eventuais direitos. Quando a Constituição ela é ditatorial, tem menos direitos, né? Quando ela é democrática, tem mais direitos. Mas eu posso te dizer, assim, sem medo de errar, e você e a turma, a partir daqui, também podem dizer, sem medo de errar, por mais arbitrário que um Estado seja, por mais ditatorial que ele seja, que é o exemplo máximo, da nossa ditadura moderna, Alemanha, nazista. Por mais absurdo e brutal que aquele regime foi, existia uma Constituição, tá? Todo Estado tem Constituição. Mesmo que você pegue assim, professor, o Egito, você citou o Egito Antigo. Nós falamos disso, né? Lembra nas primeiras aulas? Mas o Egito Antigo não tinha código penal, não tinha código civil. Não, tudo bem, mas tinha uma Constituição, que era uma Constituição baseada na teologia, né? Então, veja, você pode dizer sem medo, é impossível um Estado minimamente organizado, e olha o que o Egito foi, né, na antiguidade, não é possível que haja um Estado minimamente organizado sem Constituição, tá? Só para a gente entender. Pessoal, eu tenho mais alguns minutinhos, vamos arrematar essa ideia do Luhmann. Então, a gente falava do sistema fechado, né, com a sua auto-organização, está aqui, né, na tela, mas ele também nós devemos lembrar, né, essa ideia aqui, ó, que toda norma jurídica é um texto comunicativo, cada artiguinho de lei, cada inciso, cada linha. Essa norma deve ser criada a partir de elementos contidos em outras normas superiores ou nos princípios constitucionais, aquela ideia de uma pirâmide escalonada, não é? Onde a norma inferior tem que obedecer à superior, e assim sucessivamente, até chegarmos à Constituição, tá? E daí dizer que ele é um sistema autopoético, ou seja, que se autoalimenta, né? Professor, mas então por que eu estou estudando sociologia aplicada ao direito? Por que eu estou estudando antropologia? Peraí, turma. Quando eu falo em direito na sua criação e manutenção, ele próprio se autoconstrói e se reconstrói. Agora, as influências para essa construção, claro, vem da economia, da sociologia, da antropologia, filosofia, né? E várias outras IAs que você possa pensar. Da ideologia, conforme o caso, né? Obrigado, Lucas. Obrigado pelo aviso. Tudo ok com isso? E daí, claro, né? Essa ideia de positividade, ou seja, que vem aí positivo, ou seja, imposto, não é? Pelo Estado. Ou seja, pessoas competentes e ou capazes. Né, competente aqui, você não necessariamente está falando da qualidade intelectual de quem faz as leis, tá? Mas é competente porque ocupa um cargo constitucionalmente previsto.
Então, o direito acaba sendo esse fruto de um sistema de comunicação que se coloca entre os indivíduos envolvidos, com emissão e recepção de mensagens, e, para além disso, é positivo porque imposto, colocado pelo Estado. Eu prometi para vocês que ia fazer uma pequena digressão, né? Uma pequena inserção no direito penal com relação à teoria do Niklas Luhmann. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma tese chamada de direito penal do inimigo. Sim ou não? Não sei se deu tempo de chegar lá o estudo. Eu não ouvi falar, não. Tá, então eu também não vou aprofundar nesse tema. Mas só para usar o nome do autor, tá? O sujeito que criou a teoria do direito penal do inimigo, que basicamente diz o seguinte: eu tenho o direito penal do cidadão, que é aquela pessoa que cometeu um deslize na vida e cometeu um crime. Esse cidadão, ele tem que ter todas as garantias processuais: ampla defesa, contraditório, respeito à sua dignidade. Agora eu tenho o indivíduo que é inimigo. O sujeito que é envolvido com organizações criminosas, o sujeito que é envolvido com terrorismo. Para esses indivíduos, eu não tenho um direito penal cidadão. Eu tenho um direito penal do inimigo, onde as penas têm que ser altas, muito elevadas. Ele não tem garantia nenhuma. Se ele for pego praticando o crime, ele já deve ser punido. Claro que vai ter um processo, mas sem garantias. Então, é essa diferença entre um direito penal comum e um direito penal do inimigo. Tudo bem, isso vocês vão aprofundar depois. Então, só que não é aplicado, entendeu? É só uma tese. Ele não cai no... Não é aplicado no dia a dia, tá? De forma tão explícita quanto alguns gostariam, né? Quanto alguns estudiosos gostariam. Mas o que eu queria que vocês entendessem só chamei a atenção para o direito penal do inimigo para lembrar do autor dessa tese, que é um alemão chamado Günther, não sei, vou pôr aqui o nome dele. Günther Jacobs. O que o Jacobs fala quando ele estabelece a sua teoria sobre o direito penal? Sobre, por exemplo, uma pergunta que eu imagino que vocês devam ter feito a si próprios, a si próprias: por que tem um direito penal? Por que eu tenho uma ciência do direito penal? Né? O Jacobs diz o seguinte: eu tenho que ter o direito penal porque ele afirma a si próprio. Então, quando alguém comete um furto e é punido, para o Jacobs, essa punição não tem nada a ver com a vítima, não tem nada a ver com a proteção do Estado, nem com a proteção do patrimônio. Para o Jacobs, o direito penal pune as pessoas para que ele possa se autoafirmar. Para que as pessoas possam olhar para o direito penal e falar: poxa vida, toda vez que alguém atenta contra o direito penal, ele se vinga da pessoa. E ele, então, se autoalimenta e se reafirma na sociedade. Tá? Então, para finalizar e eu partir para a chamada, acho que nós vamos extrapolar um pouquinho a aula. Eu vou ficar com essa última fala do nosso conteúdo aqui, ó, que eu peço a atenção de vocês para que a gente possa arrematar. Cadê? Tá aqui, ó. Reiteramos o paradoxo, né? O direito tenta simplificar a realidade por meio dos códigos, mas quando ele tenta simplificar, ele cria várias outras comunicações sobre si mesmo, o que gera uma nova complexidade. Só que essa complexidade, ela vive dentro do próprio direito. Então, é um exercício de tentar simplificar, aumentar a complexidade e tentar simplificar essa nova complexidade, que gera uma nova complexidade e uma nova simplificação, e assim
sucessivamente. Eu gostaria de saber de vocês, tá tudo ok com essa aula? Com essas Sim, informações? professor. Com essa aula parece que é com a minha aula, não é isso que eu quis dizer. Com essas informações, né? Tudo certo. Legal, obrigado, Marina. Muito bom. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Eu acho importante a gente entender esses meandros, esses bastidores, não é, da ciência jurídica, essas visões sobre o fenômeno jurídico para que nós consigamos aí melhorar o nosso desempenho acadêmico e também melhorar a nossa capacidade de entendimento, né? Eu quero agradecer muito pela participação de vocês, foi muito bacana. Pode parecer que a gente desviou do assunto, mas não, né? Isso tudo que nós conversamos está interligado, tá? Deixa eu só pegar a lista aqui para fazer a chamada. E daí, para nós agilizarmos hoje, eu sei que nós estamos a 1 minuto do final da aula, vocês, por favor, podem responder no microfone mesmo, ou se quiser escrever no chat, também não tem problema, tá? Hoje é dia 20/4. Vamos lá. Margarete. Alice, aqui. desculpa. Alice Maciel. Tá aqui. Deixa eu pôr o fone, senão eu não ouço a chamada, né, professor? Ô, professor. Obrigado, a Alice está aí. Andressa Ferreira de Souza. Valeu. Andressa Rosa. Não? Aurélio. Presente, professor. Valeu. Bianca. Bianca Florencio. Muito bom. Carmelinda. Presente. Valeu. Daniel. Jonatas. Eric. Esther. Valeu. O Eric não. Tá. Felipe. Presente. Valeu. Gabriela. Presente. Gabriele. Giovana. Henrique. Isabela. Presente. Isabela Silva, isso. Isso. Júlia. Júlia não? Júlio. Júnior. Cauã. Laiene. Presente. Tá. Larissa. Presente. Valeu. Lívia. Mira. Lívia Azevedo. Beleza. Professor, a minha você marcou? Marquei. Tá bom, obrigada. Marquei sim. Nada. Lucas. Luiz Miguel. Valeu. Professor, deixa eu avisar o senhor, não sei se o Zazar já voltou, mas se não voltou, ele estava aí até o fim da aula. Quem? Perdão? Vinícius Zanardo, professor. A internet dele deu uma caída lá. Tá. Não sei se voltou. Tá. O Jorge também, né? Tá fora de ordem, desculpa. Depois, então, Maria Antônia Costa. Presente. Maria Eduarda Vieira. Maria Eduarda Migliorini. Presente. Maria Eduarda Obrelli. Presente. Maria Eduarda Oliveira. Maria Helena. Presente. Marina Alves. Presente. Nicolas. Presente. Rômulo. Tô aqui. Paulo. Isso, beleza. Samuel. Presente. Thaís. Presente.
Valeu. Vinícius. Yasmin Navarro. Vinícius presente, professor. Presente. Valeu os dois. Leonardo Justo. Muito obrigado, gente. Professor, você E aí, me chamou? Faltou a Vitória. Isso. Desculpa. Presente. Beleza. Pessoal, obrigado. Boa semana para vocês. Boa noite, professor. Igualmente. Valeu. Eu coloco Ô, o professor, material você hoje. me anotou aí? Anotei, Marina. Ah, ótimo. Eu fui uma das que mais falei, viu, professor? Mas se você me Eu anotasse, vi. eu ia ficar triste. Não, beleza. Tá anotado sim. E a Maria Eduarda Simonato Rodrigues. Tá aqui já, Maria Eduarda. Obrigado pela lembrança, viu? Muito bom. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso, boa semana. Obrigado, professor também. Amém. É bom feriado para vocês, né? Amanhã é feriado. Graças a Deus. Isso aí. Boa noite, Carmelinda.